ouvindo ou assistindo o podcast As Amigras, o podcast da comunidade Conecta Amigra. Eu sou Bia Schmidt, consultora de imagem, host aqui do podcast. Ao meu lado, Grazi Medeiros, idealizadora da nossa comunidade. Vou deixar a Grazi dar um oi para vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast As Amigras, o podcast da comunidade Conecta Amigra, comunidade que conecta mulheres e negócios. E seja bem-vinda, Andréia, hoje com a nossa convidada super especial, mais uma Mulher Conecta, que está aqui com a gente, né, Bia? Isso, mais uma Mulher Conecta. Para quem não me conhece, eu sou a Andréia Bessa, mulher de 47 anos, mãe da Amanda de 26, sou nutricionista, mentora, professora e também palestrante. Seja bem-vinda! Antes da gente seguir a gravação, vou pedir para a Andréia abrir porque nós estamos ao vivo no Instagram e esse podcast também vai ficar gravado no YouTube e no Spotify. Então nós vamos aqui acompanhar essa live no ao vivo. Aqui não está aparecendo ainda como ao vivo. Pode atualizar. Agora sim. E aí a gente vai repassar as perguntas que vocês mandarem para nós, para a Andréia. Então pode participar. Socorro, vocês sejam bonzinhos comigo. Pode perguntar tudo. É interativo, a gente seleciona aqui algumas perguntas para a Andréia, mas nós também já temos as nossas perguntas, certo? A Andréia já se apresentou e agora eu vou deixar a próxima pergunta para a Grazi. Andréia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um assunto, inclusive, que muitas mulheres, acredito eu, que têm interesse em estar mais por dentro, né? A parte da nutrição, nós mulheres aí que estamos sempre querendo cuidar muito do nosso corpo, né? Mas me conta como é que tu iniciou na nutrição? O que aconteceu que tu veio parar nesse mundo? Então, a minha filha com 5 anos foi diagnosticada, né, com uma quase cegueira. Ela tinha apenas 10% de visão e eu era o oposto de uma nutrição saudável, né? Então, se eu olhar lá para todo o processo que eu fiz desde a gestação, realmente ali teve muitas deficiências nutricionais porque eu não me alimentava bem. Então, ela tinha 10% de visão. Com esse diagnóstico, daí começa a gente a entender um pouquinho mais da importância desse olhar, desse cuidado, né? Depois, com 35 anos, eu comecei a ter várias lesões no braço, era artesã, e daí comecei a ter uma necessidade de fazer uma transição de carreira, porque eu tinha realmente dormências, não conseguia mais trabalhar, e fui fazer essa transição de carreira simplesmente pensando nessa questão da profissão, e não o que essa nutrição poderia colaborar comigo. E eu fui porque ao longo eu fui fazer faculdade, minha filha tinha uns 15 anos. De nutrição? A faculdade de nutrição eu fiz quando ela tinha 15 anos, então dos 5 até os 15 anos dela eu fui transitando, fui aprendendo muita coisa, mas eu não tinha, eu sempre falo assim, ó, eu fazia, porém não com aquele comprometimento necessário para a gente realmente gerar saúde, tá? E daí quando tu falas das mulheres, né, tem muita gente que está envolvida, mas às vezes envolvida também nesse processo cheia de crenças. Né, que às vezes está mais atrapalhando do que colaborando com essa mulher realmente ter saúde. É verdade. Faz todo sentido. Falando em colaborar para as mulheres terem mais saúde, eu vou falar de algo que eu vejo assim que não colabora, talvez que dificulte para as mulheres terem mais saúde. E eu vou falar, é claro, da minha experiência. Porque uma das coisas que mais dificulta, eu acho que é assim, a logística envolvida em ter uma vida saudável. O que eu quero dizer com isso? A necessidade de se planejar, de fazer compras adequadas, tem gente que faz marmita, né? Passa um domingo inteiro preparando a marmita da semana. Então, inclusive atividade física, você já tem que pensar em qual roupa você vai levar, porque você vai de trabalho direto. Então, essa logística que você precisa ter para ter uma vida saudável, eu acredito que é algo que possa dificultar as pessoas terem uma vida mais saudável. Por causa da correria, né? Do dia a dia, é muito corrido. Mulheres empreendedoras que somos, e aí quem tem filho, e aí vai de um trabalho para o outro, atende cliente, atende filho, atende marido, enfim, é mais um tenho que fazer, né? É mais uma coisa que tem que fazer. O que você pode nos dizer sobre isso? Então, eu acredito que a gente tem que entender o momento do paciente, né? Então, qual é o objetivo desse paciente? O porquê que ele veio realmente procurar esse processo com a nutrição?
porque a nutrição não está envolvida só com o processo de emagrecimento. A gente pode querer mais produtividade, mais bem-estar, performance, né? Quando a gente pensa em performance, a gente pensa que é só no treino da academia. Mas para eu ter performance na concentração, para a gente estar aqui no podcast, o que o Andréia fez antes, né? Essa preparação para estar aqui. Então, realmente, precisa de uma logística, eu preciso estar pré-organizada. Por isso que hoje muito eu trabalho o estilo de vida e a gestão do tempo dentro do trabalho da nutrição. Então, eu fui lá na Andréia, né, ela vai escrever uma prescrição dietética para a minha individualidade, porque eu trabalho com a individualidade não só da alimentação e das necessidades nutricionais, mas também nessa logística do dia. É uma mulher que tem filho pequeno, tem 2 filhos, 3 filhos, tem marido, né? Essa mulher trabalha fora, essa mulher está trabalhando, estudando e tem a família. Qual é o contexto, né? Qual é o nível de estresse que está sendo gerado aí? Então, dentro dessa logística é que eu vou organizar com essa mulher a agenda para ela conseguir começar a entender esse passo a passo dessa organização. É fácil? No primeiro momento não, porque a gente está no modo automático do que a gente foi um dia. Tu vai estar colocando outra rotina na tua vida. Então tem que ser uma rotina construída. Tá? Não tem milagre, né? Não existe organizar o hábito. Gente, eu posso contar várias histórias pra vocês das coisas que eu já fiz. E quanto tempo eu tive que ter estratégias de bilhetes, que hoje eu tenho uma rotina que já tá pra mim normalizada. Mas até chegar nela... Mas até chegar nela eu tive que fazer essa construção. E né, com bilhetinhos, com recadinhos, com coisas na porta já pra me esperar. Pra poder, então, ter essa nova consciência, né? Então, eu quero um determinado resultado, pensando no que eu quero daqui a 5, 10, 15 anos. Então, vocês não sabem, mas eu já travei minha coluna 2 vezes. E uma delas, eu parei no hospital, né? À base de morfina, porque eu tenho alergia a vários medicamentos. Então, o que eu quero pra mim, né? Então, eu sei que a atividade física tem que fazer parte da minha rotina, que aquilo ali é um medicamento, apesar de outros processos em saúde que me faz muito bem, né? E também entender o que eu preciso ter naquele contexto ali pra... Então, eu tenho que botar a minha roupinha antes de sair de casa, né? Lá esquematizada. Eu acordei, vou tomar um café, já vou me esquematizar pra fazer... É uma pré-organização, não tem jeito. É um hábito de organização também, né? Mas que vale a pena. Mas que vale a pena pelo resultado que se tem, né? Imagina, não existe... Falando na alimentação e atividade física, não existe estudo científico que fale, né, que não é bom fazer. Não existe estudo científico. Isso é unânime, né? Pronto, daí já parte que a gente tem que se mobilizar. A gente que acaba criando, né, empecilhos, né? Tudo bem, tem essa questão da correria, de tudo mais. E é só o enxergar mesmo, né? É o enxergar que isso vai te levar para esse lugar. Mas, Grazi, daí quando a gente fala dessa questão do comprometimento, um paciente chegou uma vez pra mim e falou assim: André, mas tu sempre tem uma solução. Eu falei, mas não era esse teu objetivo, que eu tivesse uma solução aqui para que você coloque em prática? E daí a gente vê que às vezes a pessoa quer aquele resultado, mas ela não quer botar em prática. E isso a gente passar pelo processo para chegar naquele resultado. E eu, como profissional, tenho que entender em qual momento esse paciente está, para eu conseguir fazer com que ele consiga dar seu passo a passo, porque se a gente coloca uma meta muito grande, o paciente vai, eu não alcanço aqui. Né? Isso afasta, a gente acha é muito distante da minha realidade. Então não é por esse... Acaba sendo uma barreira e ele não vai continuar. Que é o processo de consciência mesmo, né? E além de tudo isso, né, que a gente fala na questão de rotina, não só nessas dificuldades, nesses empecilhos, né, mas também as redes sociais, né, a gente vê toda a questão das modelos, né, não só modelos, mas influencers, aquele corpo perfeito, né, e como é que tu vê isso, assim, deve chegar a gente também no teu consultório e falar, eu quero chegar assim, com esse corpo. Ou como que ela faz pra chegar assim? Eu também quero. Quer ficar gostosa? Quer ficar gostosa? Faz o teu milagre aí, André. Primeiramente, eu trabalho sempre, né, na questão do emagrecimento, a identificação do paciente com o seu corpo. Né? Então, por isso que eu falo do MC ideal, do corpo perfeito, né? O que seria isso, tá? Mas trazendo algumas histórias que eu posso contar pra vocês, uma vez um paciente chegou pra mim e falou realmente, né? Eu quero me achar gostoso, né? Eu quero ficar gostoso. E daí eu falei, pra quem? É pra você mesmo? É porque você quer se identificar nesse perfil corporal?
né? É o teu objetivo, porque às vezes a gente fica na expectativa que o outro vai nos aceitar por estar naquele corpo, né? Então isso a gente tem que trabalhar muito com o paciente, né? Esse é um porém. Daí quando a gente traz o insight para o paciente, né, pensar sobre isso, ele vai, né? E existe também essa questão do corpo perfeito, que eu falo que é muito... tem essa questão das redes sociais, com certeza. As pessoas elas olham e tentam se enxergar nas outras pessoas, né? Achando que aquele corpo eu posso estar ali, mas até que ponto? Eu não estou dizendo que por causa de uma rotina você não possa ter determinados perfis corporais, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tu vai ter que ter muito mais organização e objetivo nesse resultado para conseguir, dentro de uma rotina demandada, se manter naquele padrão, né? Então isso a gente tem que identificar. Que é assim, né? Vamos percebendo aí, né? Então, quem eu sou, qual momento de vida eu estou e o que eu tenho de objetivo futuro. Dentro desse momento que eu não estou me identificando, como que eu quero estar, e dentro dessa logística da rotina, o que eu posso fazer por mim. Porque se a gente fala assim, tá muito distante, não tem a vida daquela fulana, né? A gente vai se colocando no lugar de não fazer nada. E a gente sempre pode fazer alguma coisa por nós. Sempre, sempre, sempre acreditem nisso, né? Então, dentro desse lugar. Agora, a gente também tem que identificar aquilo que a gente está disposta a fazer. Então, eu vou dar um exemplo de uma paciente uma vez que chegou na clínica e falou assim, Andréia, eu vim aqui porque o meu objetivo, gente, essa história assim, me emociona até. O meu objetivo é ficar que nem minha amiga. Cara, ela era bem engraçada, assim. A minha amiga, eu fui fazer uma trilha com ela subiu na trilha. Eu só não desisti na trilha porque realmente... Falei, pô, ela tá conseguindo, né? Então, naquele momento, a amiga até foi um estimulador para ela dar um passo adiante. E daí ela foi me procurar porque ela falou que queria ter performance de fazer essas questões todas. Peguei para escrever a prescrição para ela e ela começou a executar. Algumas coisas fez, daí voltou numa consulta, beleza, foi. Depois de um tempo ela falou, Andréia, não é pra mim. Entende? Eu não quero deixar de beber, eu gosto de festa. Naquele momento de vida dela, ela já teve um start que saúde, né, a questão da performance, a questão da melhoria da disposição, e ela até vivenciou aquilo e sentiu, mas ela não queria abrir mão de alguns rituais para chegar no ponto igual amiga, e tá tudo certo, tu se respeitar, né? Se respeitar tendo saúde ou não saúde, são escolhas que tu vais fazer, e depois a gente vai lá, né, no juízo final, pagar o que a gente fez por nós ou não. Então, hoje é uma coisa que eu sempre repito, o que eu estou fazendo por mim? Porque eu não quero ser uma idosa dependente de alguém, eu quero ser independente. E a ação tem que ser hoje. É que nem quando eu falo de exames preventivos. A gente vai lá fazer os exames preventivos, mas qual é a ação preventiva que eu estou tendo? Né? Faço todo ano de mama. Mas qual é a ação preventiva que eu estou tendo diariamente para que o exame, dentro do possível, realmente seja bom? E olha lá, mesmo a gente tendo toda essa prática, pode ser que venha algo de Deus, né, nos dando os acordes, né? Vamos lá, né? Então, e às vezes não é pra gente, é pra nossa família, né? Então, dentro dessa questão, a gente precisa entender qual é o nosso momento de vida, quem é aquela pessoa, ela trabalha pra moda, ela vive naquele contexto. E eu até posso dizer pra vocês, nessa questão de aceitação, eu nunca fui um bebê pequeno, uma criança pequena. A minha irmã, se tem 2 anos de diferença comigo, e eu sempre, no ano seguinte, já usava as roupas dela. Então, eu sempre fui uma criança grande. Sou uma mulher que não sou autona, né? Tenho 1,68 m, mas eu sou grande. E uma vez eu fui trabalhar na clínica, assim que eu me formei, e essa clínica me deu um uniforme PIPP. Então, eu não cabia nem no uniforme e nem no padrão daquela clínica, porque eu tenho um outro conceito de vida. E a gente tem que entender a aceitação da gente e ver onde é que a gente cabe, onde é que a gente se encaixa e se respeitar, né? Então, pro padrão de nutricionistas, que normalmente acham que todas têm que ser magra, né? Eu acredito que eu tenho que ter estudo, né? Muito estudo, para poder deixar o meu paciente tranquilo no processo dele de saúde, seja ele dentro de emagrecimento ou de ganho de peso, porque tem pacientes que também querem ganhar peso, né?
Eu já escutei mesmo pessoas querendo ganhar peso. Agora a gente entrou bem nesse ponto que é o tema do nosso episódio, né? Corpo perfeito, será que existe um IMC ideal? Porque realmente a gente tem muitos estereótipos da nutricionista magrinha, do corpo magrinho é sempre saudável, o corpo mais cheio não é saudável. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses estereótipos que a gente tem e, afinal de contas, qual é o IMC ideal? Aliás, vamos começar um pouquinho antes. O que é o IMC? O que é o IMC? O IMC é um dos parâmetros que a gente tem, né? E os médicos dão diagnóstico de saúde ou doença em cima desse parâmetro de IMC, que é o índice de massa corpórea. E a nutrição, né, vai dar, sim, um diagnóstico nutricional, né, com relação e vai toda elaborar a prescrição dietética em cima de cálculos em cima desse IMC. O IMC ideal, o IMC para o processo de emagrecimento, um objetivo de que o paciente queira chegar. Então, a gente tem o IMC ideal para a mulher, que é o IMC 21. Abaixo do IMC 18, a gente já entra em magreza, até desnutrição. Sim, acima do IMC 24,99, 25 é sobrepeso. E depois não tem grau de obesidade, 1, 2, 3, enfim. Então, dentro desse contexto, a gente tem vários padrões. Eu tenho pacientes que têm sobrepeso no diagnóstico nutricional, mas que jamais eu vou dizer para elas emagrecerem, porque elas têm um perfil de massa magra excelente. Né? E eu tenho pacientes, muitas mulheres, que estão nesse padrão de IMC ideal, porém com perfil de massa gorda de 40%, né? Que normalmente a gente relaciona isso ao grau de obesidade. Então, existe essa questão de a gente estar dentro do IMC ideal, porém no risco em saúde da mesma forma, tá? Em questão de massa gorda, né? A cada 1 kg de massa gorda perdido, a gente sim modifica parâmetros inflamatórios do nosso organismo de extrema importância para gerar saúde. Né? Então, às vezes, tu pode ter um grau mais próximo do sobrepeso e ter um percentual de gordura menor e mais massa magra e tu ter realmente aí um prognóstico de saúde fabuloso, tá? Então, a gente tem que quebrar esses tabus com relação a perfis e até mesmo como que a pessoa se aceita, né? Então, eu tenho pacientes que têm obesidade, mas eles têm um estilo de vida super saudável, têm muita dificuldade no processo de emagrecimento por inúmeras razões, mas que eles têm um estilo de vida saudável, tem. Então, a gente tem que fazer encaminhamentos, a gente tem que encaminhar para médicos para fazer pesquisa por que essa dificuldade de emagrecimento. Porque às vezes só os exames que eu posso solicitar como nutricionista não vão valer ali a importância de um diagnóstico médico, a gente precisa ir além. Né? Então, a gente precisa trabalhar em equipe para poder esse paciente ter realmente toda uma segurança nesse trabalho, tá? Agora, com relação a esse percentual, né, como é difícil, né? Então, às vezes, a pessoa tá lá naquele IMC, como também tem mulheres, né, que ao longo do tempo, elas eram mais magras do que IMC ideal, ao longo do tempo ganharam peso gordo, né? E elas não se identificam nesse peso, né? Por quê? Porque elas não ganharam massa muscular. Às vezes elas ficam lá naquele, por exemplo, eu pesava 58, agora eu tô com 63. Estão dentro do IMC ideal ainda, né? Às vezes abaixo do 21 ou acima do 21, fica naquele contexto ali, ainda dentro do parâmetro ideal. Porém, o perfil dela já não é mais o mesmo questão de tipo de massa, tá? E daí ela, né, no processo de emagrecimento, às vezes eu falo, às vezes tu não vai querer emagrecer, tu só vai querer aqui mudar o tipo de massa, perder massa gorda e ganhar massa muscular. E daí o perfil corporal já é outro. Tá? O desenho do corpo já é diferente, com o mesmo peso. Disposição. E daí, quando tu diminui esse processo inflamatório, a disposição, bem-estar, né, e da autoestima, daí começam várias outras coisas a estarem relacionadas. Esse processo inflamatório, ele tem bastante significado, assim, no nosso dia a dia mesmo, né? Às vezes a gente acaba... Eu li algumas coisas, inclusive, sobre condição psicológica, mais tristeza, depressão, não só a disposição, em função da alimentação inadequada. Muito interessante isso, né? Como a alimentação afeta muito mais do que a gente possa imaginar. As células são dependentes de nutrientes. Então, a gente tem carboidrato, proteína, que são os macro, né? As gorduras, que são os macronutrientes. Só que quem abre as portinhas celulares para que esses macros façam o efeito que a gente precisa são os micro.
Então, muita gente está comendo os macros sem pensar na qualidade que vai estar agregada desses micronutrientes. Então, não existe aí um potencial de sinapse, né, para a gente ter autoestima, motivação, isso se a gente não tiver esses nutrientes envolvidos, tá? E daí, muitas pessoas na dieta restritiva, que aumenta irritabilidade, falta cognitiva, falta de memória, falta de concentração, tá? É doido, né? Até esses dias agora falando também do que a gente escuta, né? O alimento, até pra engravidar, né? Você já fala, até tal coisa tu tem que comer porque o teu organismo, isso vai te ajudar até a engravidar. E eu tive, né, tenho o Antônio e ninguém me falou isso. Agora, para o segundo, me falaram, come isso, come aquilo, porque isso vai ajudar, cuida da alimentação. E foi algo que eu nunca dei bola, até não sei se essa questão da idade também, né? Mas como... Porque hoje está mais falado, mas eu fiz a mentoria desse mês, de agosto, nós falamos sobre os ciclos da vida. E as mulheres lá, então, eu expliquei todos os ciclos da vida, o que a gente fez, o que a gente não fez por nós, e a gente está exigindo agora um resultado que a gente não praticou. Ai, meu Deus, né? E daí a gente não praticou, né? Mas aí uma das mulheres falou assim, Andréia, eu li tudo quanto é revista de mamãe, bebê, isso e aquilo, mas nunca ninguém me falou sobre programação metabólica. Então a gente pode prevenir que esse bebê, essa criança futura, diminuir todos os riscos em doenças o máximo possível, dependendo de como essa mãe e esse pai estejam um ano antes da gestação. Olha só. O estilo de vida como todo, né? Porque a gente tem que diminuir toxicidades, a gente tem que pensar na qualidade do sono, então são vários os fatores. Aí às vezes falam, tu não bebe, não fuma, sei lá, mas tá, e o que tu pode comer também de nutrientes, né? Que vai favorecer. Que vai favorecer, exatamente. E muito que eu falo quando as mulheres me procuram para esse objetivo que é a gestação, eu sempre falo, cadê o esposo? Porque ele também precisa preparar esse espermatozoide, não é só a mulher. Né? Sempre a gente tem que chamar eles para essa responsabilidade, né? É um conjunto, né? É um conjunto. Que legal. E quando a gente fala também no que a gente está comendo, tem toda a questão da influência da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, né? Nessas nossas escolhas. Quando a gente estava aqui comendo o chocolate, tudo que é mais fácil também, né, Bia? Mais fácil de desembalar do que descascar. A gente estava falando sobre isso. Como é que tu vê isso, André? Meu Deus, Vera Maria Bolacha, né? Eu não gosto lá assim, porque as pessoas colocam... Nada bom, né? Não é tipo, eu fui Maria Bolacha, Maria Refrigerante, Maria Coxinha, Maria tudo, e consegui realmente fazer essa transição e ter prazer hoje em ver um prato de salada salivar, né? Então eu sou prova viva realmente desse processo. O que eu quero trazer para vocês são as escolhas que a gente quer, né, e diante o que o mercado tem. Então, o mais possível alimento in natura, minimamente processado, que é aquele que a gente vai descascar esse alimento e preparar, ou a gente vai comprar uma marmita que tem esse mesmo olhar, ou ultraprocessado, que tem petróleo, tem corantes, conservantes. Então, o que a gente está escolhendo aí? Toxicidades. Daí a gente estava falando que a gente precisa de nutrientes. Está faltando nutriente... E sobrando toxina. Como é que eu vou eliminar essa toxina? E a gente quer se sentir bem, se sentir disposta, com performance. Né? Então, essa questão. E aí a gente fala, né? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e o algoritmo, que a gente estava falando sobre as redes sociais que trazem esses corpos perfeitos. Então, cabe a nós estar com profissionais que saibam nos informar, quebrar essas crenças em algumas situações e nos informar a ponto de fazerem melhores escolhas, ter autonomia, né? Então eu quero que a minha paciente vá no supermercado e critique. Elas mandam os rótulos para mim, Andréia, tu acredita nisso? Que no macarrão tinha açúcar, que no macarrão tinha corante. Alimento, a gente está falando de alimento, macarrão, né? Então, é minimamente processado? É, mas é um alimento que está na nossa casa e tem corante, tá aqui. Né? Então, o que a gente pode estar trabalhando nessa autonomia do paciente para ele conseguir se sentir capaz de ler aquelas informações e diminuir esse contato? Eu até faço uma brincadeira, né? Qual é o lixo que você produz através da sua alimentação? Porque a gente reclama que deu chuva de pedra, mas isso é dentro do contexto que a gente também está escolhendo de alimentação. Né? Então, tudo dentro desse olhar, né, global, mas que começa pelas nossas ações, né, que é do nosso dia a dia.
Indústria farmacêutica. Então, quando a gente fala de suplementação, quantas pessoas estão se suplementando, porque isso tem uma live, porque eu fiz isso, e de repente, num contexto de uma consulta nutricional, eu já apontaria algumas práticas do estilo de vida que precisam ser ajustadas, que nem precisaria daquele suplemento. E alguns pacientes, que mesmo que a gente faça esses ajustes, para aquele momento de vida vai ser necessário o suplemento. Mas não dá para ele ir lá comprar livre demanda, porque a gente precisa entender esse contexto, são coisas diferentes aí. Tá? Então, quem é o paciente, qual é a situação, dá pra gente ficar com a suplementação, ele se propõe a fazer essa mudança de estilo de vida, é aí que a gente tem que trabalhar. Quando tu falou ali que tu saliva olhando uma salada, né, eu lembrei agora, até se tu perguntar pro Antônio, meu pequeno, perguntar pra ele qual é a minha comida favorita, né? Porque esses dias eu tava, na verdade é a comida, mas a pizza favorita. Eu amo pizza de rúcula com tomate seco. E daí eu comentei com ele, eu disse, sabia, filho, que se me derem um chocolate e me derem uma pizza de rúcula com tomate seco, eu prefiro a rúcula. E eu como assim, ó, com gosto, sabe? Esses dias ele falou assim, mãe, eu vou comer um chocolate, mas eu sei que tu não quer, né? Tu prefere uma pizza de rúcula com tomate seco. Aí ele acabou contigo, né? Tu foi obrigada a dizer que sim. Mas, amiga, mas eu vou te dizer, é real. Eu salivo pensando numa pizza de rúcula com tomate seco. Eu salivo, isso é uma coisa assim que, caramba, é um negócio que pode ser bom, né? Que às vezes a gente tem também esse preconceito. Dá um chocolate, me dê uma barra de chocolate. Tá, eu como chocolate. Mas a pizza de rúcula com tomate seco é algo que é gostoso, que é bom e que também mexe com o meu cérebro na questão de, caramba, eu tô comendo algo que é bom, né? Que é gostoso e que me dá prazer. Que te dá prazer, né? Então isso a gente precisa entender. Num processo de mudança de reeducação alimentar, nós não precisamos deixar de ter prazer. Na realidade, o objetivo é que o paciente aprenda a substituir e tenha prazer. Porque é isso que vai fazer com que ele se mantenha numa alimentação saudável. E as pessoas acham que não pode, né? E, cara, eu sou prova viva. Eu tenho prazer comendo a pizza de rúcula com tomate seco. Gente, assim, ó, eu sou bem de falar real, né? Durante a faculdade que eu falei lá no início da live, que eu fui aprendendo e fui começando a enxergar essa nutrição de com outros olhos, né? Com mais carinho, entendendo o objetivo dela na real, né? Uma amiga minha que fazia faculdade comigo falou assim, André, experimenta quiabo. Eu falei, Deus que me livre, eu nunca fui comer quiabo na minha vida. Olha só, dentro da faculdade de nutrição. Daí ela disse, vai menina, vai, experimenta. Experimentei do jeito que ela falou. Gente, eu passei a amar aquele quiabo. Tu entende? E quanto mais eu vou experimentando, mais fácil fica de entrar e mais fácil é natural pra mim agora querer experimentar. Antes eu tinha, credo, não sei. E hoje em dia é muito mais fácil de experimentar, tá? Quando eu gosto das coisas, né, do chocolate, de um hambúrguer, uma batata frita. Mas tem outros também alimentos que, né, que são bons e que fazem bem. Mas esse sanduíche, esse hambúrguer, entra com qual frequência? Qual é o tipo de proteína que a gente tem ali? É com muita gordura ou sem gordura? Qual é o molho que eu vou botar nesse hambúrguer? Porque às vezes é um contexto que a gente tá dizendo que não pode comer hambúrguer. Eu como hambúrguer, mas quero hambúrguer. Não é comer todos os dias, cheio de gordura, cheio de bacon, cheio de molho, né? Então, esse hambúrguer é bem feito, né? Tá dentro do contexto. Posso pedir pra botar um pouco mais de salada aqui para diminuir o índice glicêmico desse pão, Então é um olhar que a gente precisa ter das combinações, de não se sentir proibido. Porque a pior coisa que existe é não posso, e daqui a pouco, né, bombeia aí essa questão de quero comer. A Junara tá dizendo idem, Grazi. Acho Idem o quê, Junara? Tu gosta de pizza ou de hambúrguer? Ou ela gosta de rúcula com tomate seco. A gente tem que entender o contexto, né? Então, cada paciente tem seus contextos, tem alguns alimentos que vão favorecer alguns pacientes, outros não favorecem, né? Então, a gente tem que trazer essa questão e também a autonomia do paciente escolher, né? E ele definir o que está proposto naquele momento de vida. Tem momentos que é mais fácil, tem momentos que não, e ele também precisa se respeitar nesse processo. Adoro uma batata frita, mas prefiro sem sal e sem os molhos. Aí, é um contexto, né? Piquenique Day oficial. Amo pizza de rúcula, brócolis e abobrinha. Olha, que delícia! Ai, eu adoro pizza assim. Eu e a Graça pra comer pizza que a gente vai. Gente, agora eu tô salivando, agora eu quero uma pizza também de rúcula. Come pizza de rúcula. Acho que a gente já pode pedir agora terminar essa live. Pode ser. De rúcula com tomate seco.
uma pergunta que não estava programada, pode? Ai, meu Deus! É verdade que as massas artesanais com fermentação natural quebram o glúten? Existe isso, e existe também a questão de diminuir o índice glicêmico daquela refeição, tá? Então favorece bastante, sim. Vale a pena investir então em pizzas de massa artesanal e pães também? Pães também, e todos os pães, se a gente quer diminuir o índice glicêmico, dica valiosa, a orientação valiosa, dica de milhões. Todo arroz, massas, né, todo carboidrato que a gente congela, né, então as massas dos pães, essas pizza, como é que é? Massinha de pizza, se a gente congelar, a gente vai também, ela vai gerar uma gelatinização, e essa gelatinização é boa lá pro nosso intestino, tá? Então nutre nossas células intestinais e ainda por cima diminui o índice glicêmico da refeição, tá? Então é bem interessante. Então às vezes a gente ficava, porque o carboidrato não. Gente, tem tanta estratégia pra gente não precisar deixar de comer o carboidrato e ter qualidade de vida. Tem gente sofrendo à toa. A gente precisa investir num profissional para aprender algumas coisas, né, gente? A gente acha que consegue resolver tudo sozinho, mas às vezes vale a pena investir num profissional. Fica a dica para chamar a Andréia, quiser precisar de uma orientação tua, onde é que te acha, como é que você atende a uma pessoa que precisa de ajuda? Então, eu tenho no consultório no Estreito, eu atendo segundas e quartas de forma presencial, atendo também de forma online. Eu tenho a mentoria em grupo e também individual, então fica, né, pessoas que se sentem mais à vontade de fazer individual. A mentoria a gente trabalha vários temas de contextos fora do consultório, são contextos da nutrição e do estilo de vida. Então vai abrindo o leque e fazendo com que o paciente tenha mais autonomia ainda, né, nas escolhas. E também tem as palestras, né? Então se você quiser levar uma palestra de nutrição para sua empresa, né, pode chamar que eu também estou livre aí para esse tipo de contratação. Qual é o teu Instagram? @NutriAndreaBessa. Foi um show de aprendizado hoje, né, gente? Andréia, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. Bem legal. É um prazer te receber aqui. Bem legal, Andréia. Obrigada, viu, meninas? Sempre é bom, né, aprender. A gente aprende muito, né? Eu acho que o podcast também vem trazendo dessa forma, né, Bia? Esse aprendizado, sabe? Essa troca que a gente tá tendo. Muito legal. É verdade. Conhecendo cada profissional, cada mulher conecta que tá com a gente. Meu Deus, são mulheres... Incríveis. Histórias incríveis. Muito legal. Obrigada, meninas, pelo apoio e vamos em frente. Esquecemos algum ponto do nosso roteiro que vale a pena mencionar agora no finalzinho? Eu posso mencionar um pequeno detalhe. Das vezes, né, que eu atendo várias mulheres, assim, que a gente recebe assim, as pessoas estão sempre na questão do julgamento, do elogio dentro desse MC ideal, né? Então, da mesma forma que existem pessoas que estão sobrepeso ou com obesidade e se identificam naquele corpo e não querem fazer essas mudanças, também existem aquelas mulheres que estão no MC ideal, mas também não se identificam, querem ainda melhorar alguma coisa. Mas chega a amiga e fala, mas tu estás tão bem. No final ela fica sem graça de dizer que não está se sentindo bem. Então a gente tem que acolher todos com muito carinho, com muito respeito, né? Entendendo o objetivo daquela pessoa, de como ela realmente se identifica, para dar apoio para todo esse processo, né? Então às vezes um elogio que a gente acha que é bom, não é. E muitas pessoas chegam num perfil de magreza por transtornos alimentares, né? Então, tá magra, olha só como ela tá magra, e a gente às vezes fica reforçando isso como se fosse o belo, e muitas vezes a gente tá alimentando que ela fique naquela situação. Então, são detalhes, né? Como que essa pessoa chegou nesse MC que se diz ideal, ou nesse perfil de gordura que se diz ideal, ou, né, por quais vias. Então, existem várias vias de a gente chegar nisso, ou às vezes a gente até ultrapassar esse processo, esse time, né? E que no final não é nem um pouco saudável, né? Porque não tem nada dessa base do estilo de vida, de uma boa alimentação. Obrigada. Perfeita essa conclusão. Eu me lembrei que recentemente a Preta Gil está doente e recebeu elogios sobre a magreza dela. E ela falou, não façam isso, eu não tô magra porque eu gostaria. Ou por um bom motivo, foi por uma questão de doença. Então, se eu posso deixar uma orientação aqui, que aliás é uma elegância no comportamento, é o corpo do outro não se comenta. Ponto.
nem está magro, nem está gordo, não comenta o corpo do outro. Não tem nada a ver com você, vai cuidar da sua vida. É julgamento, né? É o julgamento. Eu até que eu Ser publiquei humano. essa questão da Preta Gil, Ai, até que porque interessante. teve um processo meu que eu fiquei muito magra, mas emocionalmente eu não estava bem. Então as pessoas me elogiavam e eu dizia, vocês não têm noção, né? E eu não tinha nenhum transtorno alimentar, mas no meu processo de estresse, eu estava assim, tendo aquele processo de emagrecimento. E quando eu compartilho sobre isso, mulheres que se separam, mulheres que foram demitidas, mulheres que também chegaram numa magreza por um estresse emocional. Né? Então, quanto que às vezes a gente tá achando que aquilo ali é belo e a pessoa tá lá pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Né? Então a gente tem que respeitar. Tá? Show! Fechou? Respondemos as perguntas também, Não né? temos mais perguntas, temos elogios. Gratidão a todas que nos assistiram ao Obrigada. vivo no Instagram. Esse episódio vai ficar gravado aqui no Instagram e logo mais você também vai poder acessá-lo no Spotify e no YouTube. Estaremos por lá também. Então manda para sua amiga que precisa de alguns conselhos da Andréa. Manda para aquela amiga empreendedora para conhecer também a nossa comunidade. Compartilha esse podcast o máximo que você puder. Agende a sua consulta. Corre lá no Instagram da Andréia, gente, sua consulta. Esqueça de Mulher Conecta também. Né? O pré-requisito é participar de um dos nossos encontros presenciais. Agora, no final do mês, vamos ter o nosso encontro mensal, tá? O Conecta. Só entrar na nossa bio e garantir a sua inscrição. Obrigada. Muito obrigada. Encerramos. Mais um podcast realizado com sucesso.